Boa tarde, querida torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa tarde, meu irmãozinho Roberto Vascaíno, diretamente do canal Roberto Vascaíno, Parker Porto, desejando aí que vocês, na maneira do possível, possam estar bem. Venho aqui fazer mais um vídeo para falar de Vasco, com uma tristeza muito grande, embora eu gostasse de estar aqui, né? E poder estar com uma imensa alegria junto com essa galera maravilhosa que merece essa instituição, a falar de um bom jogo do Vasco, a falar de uma grande vitória, mas isso não será possível enquanto estivermos essa direção no comando da equipe do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes de começar a fazer o vídeo, quero pedir aí aquela força, né? Vocês deram um like aí pra gente, né? Ativarem o nosso sininho para receber nossos vídeos e nossas lives, né? Partilharem nossos vídeos de lives no vosso grupo social, no vosso grupo de amigos, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e também subscreverem no nosso canal para que possamos chegar a cada vez mais e mais torcedores vascaínos e tentarmos ajudar a nossa equipe, nosso querido Clube Regatas Vasco da Gama. É difícil, né? Agora, hoje em dia, a gente fazer um videozinho falar do Vasco, porque além de vir com tristeza, a gente vê que as coisas continuam na mesma e que se não toma nenhuma atitude, mas a atitude que eu digo, tomar atitude, é uma atitude inteligente de a gente, porque temos o direito, somos torcedores, né? Até porque eles, se hoje estamos com vontade de criticar ou de cobrar, é porque eles prometeram e não fizeram nada, e nós estamos vendo o nosso maior amor a cair. Então, por isso, nós temos o direito de cobrar porque eles prometeram. Entende? É assim, a promessa não pode ser só feita para conseguir alcançar uma meta deles, não é? É muito fácil chegar aqui, se eu fosse um presidente, querer me candidatar, chegar aqui, prometer um monte de coisa e depois de entrar, afundar um clube gigante como é esse. Para já eu teria vergonha como ser conhecido como o pior presidente de uma instituição. Isso para mim já seria a maior vergonha. Segundo, seria outra vergonha acabar com um clube, né, em que eu me digo que sou torcedor, destruir um gigante que, além do futebol, tem uma história bonita. Quer dizer, isso já mostrava que eu realmente nem tinha que estar dentro do Vasco, não é? E terceiro, enganar a torcida, não é? Porque a torcida só não foi enganada numa vez. A torcida, com isso, foi enganada duas vezes. A primeira porque prometeram um grande time, não é? Prometeram um grande treinador, um time que ia ganhar ia brigar em todas as competições, ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e até Mundial, né? Porque isso tudo está gravado, embora eles dizem que não é nada disso, está tudo gravado aí. Canais de YouTube tem tudo gravado e estão a sempre mostrar, não é? Acho que da parte deles, acho que o mínimo que eles podiam fazer era receber a torcida, não é? E falarem o porquê desse fracasso todo, e falarem a verdadeira vontade do que eles querem fazer. Porque a verdadeira vontade não é essa, por dois motivos. Primeiro motivo, porque se fosse essa já tinham feito, não é? O Vasco não estaria nessa situação, né? E segundo, o Vasco não precisava de ter vendido o futebol para qualquer empresa. Não precisava de SAF, porque o Vasco é viável. Com a torcida que tem, o Vasco é viável. O que destrói sempre o Vasco da Gama é essa política, né, que é o que racha a torcida, que racha candidatos e faz com que aconteça essas coisas que aconteceram na última eleição, em que o presidente eleito, o senhor Leviciano, foi eleito, o único com um projeto na mão, o único que mostrou, abriu
todo mundo viu que não era lorota. 3 cartas para poder reforçar e fazer um bom plantel. Conversas com empresários de grandes empresários para solidificar o Clube de Futebol Vasco da Gama e ficar conhecido internacionalmente, não é? E depois disso tudo, depois de ser tirado da maneira que foi, ainda quando uma época, que foi, eu acho que foi na Série B ainda, que disseram que a 777 fez um convite para o Luciano ser o CEO do Vasco, eles não levaram avante, né? Por que não levaram avante? Porque se ele entra, ele ia botar o Vasco nos eixos. E eles não querem o Vasco na primeira divisão. Eles querem o Vasco na segunda divisão para ter um orçamento baixo, para eles apostarem na base, trazerem jogadores novos, baratos e apostarem nisso, e depois desses jogadores que foram os melhores venderem. Mas eles não querem saber de título, não querem saber de competição, não querem saber de nada disso. Então fomos enganados. É simples. Eu já disse que não sou a favor da SAF, mas eu gostaria de estar aqui a falar ao contrário. Eu ia dizer assim, olha pessoal, no início eu fui contra a SAF, mas estão a trabalhar. O Vasco está lá em cima, o Vasco já está nas oitavas da Copa do Brasil, o Vasco está em 4º lugar no Brasileirão, ainda tem muita coisa pela frente, quem sabe até podemos ser campeões. Se não for, estamos na Libertadores. Aí depois reforçar um time para tentar ganhar a Libertadores, aí sim, que realmente foram isso que foi dito. Também foi dito pelo dono da SAF que o Vasco nunca ia jogar mais de desigual com o seu rival, tanto na parte financeira como na equipe. E no último jogo, né, levamos de 4-0 só no primeiro tempo, não foi mais, porque o Flamengo não quis. O Flamengo no segundo tempo fez um jogo treino. Entende? Porque se ele joga da maneira que jogou no primeiro tempo, era a maior goleada que eles iam aplicar no Vasco. E além do mais, o próprio Levinciano, passando por tudo isso, mas por ser vascaíno, por ver a situação para ajudar o Vasco, ele aceitava, ele iria. Ele mostrou o projeto para a SAF, mostrou o projeto para o presidente associativo. Quiseram fazer alguma coisa? Não. Então só daí ver que eles só prometeram para entrar e agora venderam 70%, que agora tem essa, agora não são eles mais que mandam, agora é a empresa, e agora quem sofre é a instituição e somos nós. Por isso que eu digo, não pode haver entre nós, não pode haver entre a torcida, entre os candidatos e entre os beneméritos, aqueles beneméritos que sabem o quanto o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama é importante pelo seu futebol, pela sua história, que tanto clube, que tanta gente que o Vasco ajudou na sua história até hoje. O mínimo que temos que fazer por esses gigantes é nesse momento estar do lado dele, pensarmos nele, que os candidatos esqueçam vaidade, egos, brigas, que a torcida também esqueça isso. Não, mas eu sou esse, não, você é aquele. Aí ficam brigando um com o outro, que esse é assim, que esse é assado. Esqueçam isso, não é momento para isso. O momento é ajudar o Vasco. Só assim nós temos uma chance, mas nessa eleição, mas sendo só assim. Até porque se fizerem uma chapa única, essa chapa única conseguir colocar o Vasco lá em cima, como o Vasco era antes, um gigante, com um elenco forte, com um bom treinador, e a disputar campeonatos e títulos, voltar a Libertadores, quem sabe voltar a um Mundial de Clubes. É assim que o clube cresce e fica conhecido internacionalmente. Esses candidatos, essa chapa vai ficar na história do clube. Se eu fosse um candidato, eu aceitaria isso, sabe por quê? Todos juntos íamos ficar na história do Vasco da Gama. Porque se somos realmente o Vasco da Gama e ficar a história desses gigantes, para mim já seria uma grande honra. Ficar na história e com a gratidão da torcida sempre. Por isso que eu peço, torcida. Por isso que eu peço à oposição, os candidatos da oposição. Por isso que eu peço aos beneméritos do Vasco. Vamos ajudar esses gigantes que tanto fez por nós, que tanto fez por tantas pessoas. Não vamos entrar em guerra, em briga, em nada disso. E sermos inteligentes.
E vemos, o Vasco tá numa linha totalmente errada e continua. Aqueles que acreditaram na época, tudo bem, pronto, acreditou, mas vem para cá, vamos juntos levar o Vasco, porque eles já viram realmente que a promessa que foi feita foi tudo mentira. Vamos esquecer essa parte, enquanto há tempo. Vamos entrar todos juntos a pensar no Vasco, porque o Vasco é viável. Se na Série B a torcida do Vasco fez o que fez, encheu o Maracanã e fez... Pô, imagina um time agora com jogadores de peso que venham para somar, que venham, pô, só em camisas, só em bilheteria, no marketing, não é? No sócio torcedor, não é? Tudo isso é chamar, dinheiro em caixa. Só assim que o Vasco pode ser de novo. O Vasco é muito viável. Você pode ver por que o rival não está passando por nada disso e comprou um dos reforços do Flamengo foi 50 milhões e quando traz jogadores bons. Por quê? Porque eles estão pensando no clube.